paz seja convosco, amém? Fixe os seus pés, vamos dar início à nossa escola bíblica abençoada, que exalta o Senhor Jesus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, único Salvador, não há outro nome pelo qual venhamos ser salvos, somente o nome de Jesus. Não existe, é o nome que está acima de todo nome que você pode chamar, é o nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é amado e Pai eterno, através do sangue do Senhor Jesus, Pai, eu coloco em suas mãos, Pai, a escola bíblica dominical de hoje, pedindo a Ti, Pai, através do Seu Espírito, que o Senhor venha nos ensinar. Dai-nos sabedoria, Pai, como deste a Salomão. Sua palavra, Senhor, é espírito e vida. A sua palavra é verdade. Passarão os céus e passarão a terra, mas as suas palavras não passarão. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, eu te agradeço. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar, fica bastante à vontade. Nós estamos falando, irmão, sobre intercessão. Amém? Os irmãos que têm acompanhado a escola bíblica sabem, já falou bastante sobre fé, né, irmão Luiz? A gente já falou bastante sobre fé, bastante sobre oração, né? E agora estamos falando sobre intercessão. Aleluia. E a gente sabe, irmão, que o ato de interceder é você se colocar, é pedir em favor de outra pessoa, né? Eu vou interceder junto ao juiz pela irmã Pamira. Vou interceder, ou seja, é um ato forte. A pessoa que intercede, ela está o quê? Disposta a fazer aquele sacrifício. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos pensando e estudando sobre isso, porque a igreja, a alma da igreja é intercessão, irmão. A igreja é como posso dizer, por natureza, é um ente que intercede desde sempre. Amém? Então você é a igreja do Senhor Jesus, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Você intercede, irmão, por alguém? Pela igreja, pelo pastor, pela sua família? Eu e você somos frutos de intercessão. Não pense que você esbarrou em Jesus. Não foi assim, não. Alguém orou por você. Alguém intercedeu por você, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegasse até nós. E chegou, glória a Deus. Somos privilegiados. E coitado daquele que não tem Jesus, amém? Então vamos que vamos, irmãos. Hoje eu quero ler bastante com os irmãos. Deixa eu achar aqui minha cola. Minha cola está Está pensando aqui, irmãos? Agora eu estou colocando aqui, por quê? Para me gravar. Eu tenho um canal, tá, irmãos? Depois, se os irmãos quiserem, nossa, gostei tanto da palavra, gostaria de ouvir novamente. Está no YouTube, tá, irmão? Depois eu vou passar o nome do canal para os irmãos, quem tiver interesse. Porque, irmãos, tudo, a gente não consegue guardar tudo, né? Você vai ouvir e você guarda algumas coisas, né, irmão Camilo? Você vai guardando algumas coisas. Depois Deus vai te revelando. Por isso você tem que ouvir, ler, reler a palavra de Deus. Passagem que às vezes confunde uma passagem com a outra, você pensa que é verdade. A gente tem que sempre estar lendo e relendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro texto de abertura, que é um dos textos base da escola bíblica, amém? É a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Produção, por gentileza. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 17 e 18.
Antes de ler, eu vou explicar. Pedro, nessa passagem, antes ali um pouquinho, ele fala de Paulo. Ele fala assim, que as cartas de Paulo eram difíceis de entender. Não compreende? Não, é só apertar o Windows aí, a tecla Windows. Depois você aperta de novo que volta. Ou você entra na parte de louvor, clica lá, depois volta. Coloca qualquer louvor, aí voltou. Então Pedro está mandando essa carta para a igreja, amém? E ele vai e fala antes de Paulo, fala sobre Paulo, porque Paulo é o pregador da graça de Deus. Paz, irmã, seja bem-vindo. Paulo é o pregador da graça de Deus, e ele fala assim, que Paulo, que muitos não conseguiam entender o que Paulo estava escrevendo, mas no final, e lembrando também Gálatas, capítulo 2, se não me falha a memória, Paulo repreende Pedro, porque Pedro estava misturando judaísmo com cristianismo, entendeu? Então Paulo vai lá e dá uma repreensão em Pedro, fala, olha, como é que é? Você não é justificado por Jesus Cristo? Por que agora perto dos judeus você está querendo ficar com os judeus e fala, não, você está errado, Jesus é a nossa justiça. E aí ele termina, eu não anulo o favor de Deus. Na minha vida, Paulo fala, na minha vida eu não anulo o favor de Deus. Porque se eu prego Jesus e prego a lei, em vão morreu Cristo. Amém? Mas enfim, vamos ver. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Para aí, irmão, qual que é a nossa firmeza? Como se os irmãos estão alinhados. Qual que é a firmeza do cristão? Jesus Cristo, Ele, mas só que tem uma palavrinha que representa Ele também. Ele é a fé também, autor e consumador da fé, mas não é essa palavrinha. Graça. Guarda aí, irmão, é 2 Pedro 3,17 que você está. Vai lá e coloca para mim em Romanos 5, 1 e 2. Você vai na música, cria qualquer música lá, qualquer estrofe, depois você volta para a palavra e volta. Viu o que ele falou? Não descaiais, ou seja, não caia da sua firmeza. Você está firme em lugar alto, por isso que ele fala cair. Amém? Você está firme no lugar alto. Essa firmeza não é você que produz, é Cristo que te mantém. Romanos 5, 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, não é justificado, não é justiça pela fé. Compreende isso? Eu sou justo, não porque eu sou perfeito, nós sabemos que nós não estamos perfeitos. Eu sou justo, porque Jesus, o sangue, o seu sangue aí não é vermelho quando você corta? O sangue de Jesus saiu todinho na cruz, até sair água. Aquele sangue te purifica. E você tem que saber disso, irmão, porque a Bíblia diz que Satanás acusa os irmãos, os santos, de inútil. Se você não entende isso, provavelmente você vai ser uma vítima de Satanás. Amém? Então, quando Satanás vir com a acusação para você, você fez isso, você fez aquilo. O sangue me justifica. Amém? Isso não vai fazer você um pecador, meu irmão, de forma alguma. O apóstolo Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, do favor de Deus. Aí, lembra que eu falei, que Pedro falou? Não descaiais da vossa firmeza. Olha o que Paulo diz: sendo for justificados pela fé, temos paz com Deus. Deus não está querendo pesar a mão de ninguém. Tem irmãos que têm medo, o medo de Deus. Eu vi televisão, Deus vai pesar a mão.
Ah, eu cortei o cabelo, Deus vai esmagar. Aí dá alguma coisa errada que naturalmente pode dar para qualquer um, né, irmãos? É Deus. Não, é Deus pesando aqui. Meu irmão, Deus é com você. Deus está do meu lado. Comigo também. Ele está contra mim, não? Eu já ouvi meu irmão falar uma vez com o outro assim, o marido dela estava com câncer. Aí ela estava chorando, ela falou assim, se você está passando por isso, alguma coisa errada que você está fazendo. Pensamento judeu. Lembra? Pensamento judeu. O judeu era assim. Por isso que aquele milagre da mulher do fluxo de sangue é poderoso. Porque ela era condenada. Ela não podia nem sair na rua. E os padres falaram, ela fez alguma coisa. Tanto que os apóstolos falaram com Jesus, Senhor, quem pecou para que esse esteja doente? Foi os pais dele, os avós ou ele mesmo? Aí Jesus deu uma resposta, não foi ele, não foi ninguém. Mas isso é para que manifeste a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos na nova aliança em Cristo. Não faz sentido crente achar que Deus mandou enfermidade. Ele colocou toda a enfermidade no filho dele, para que você receba a saúde do filho dele. Não há sentido. Esse é um evangelho, doutrina de homens e doutrina de demônios. A Bíblia não fala. Deus corrige? Corrige sim. Mas como é que Deus vai corrigir por uma doença que vai te matar, irmã? Isso não é de Deus. A enfermidade entrou no mundo porque Adão pecou e deixou Satanás entrar e entrou a morte. Né? Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, meu irmão. Então, como é que Deus está pesando a mão? Isso sabe o que acontece? São homens ruins. Homens ruins. Quando eu falo homem, é homem no genérico, tanto homem quanto mulher, tá? Ruins, irmão. Eles querem justificar sua maldade usando a palavra de Deus. Então ele vai apresentar para você um Deus mau. Olha lá, sendo pois justificados pela fé, Romanos 5:1, temos paz com Deus. Então, a partir do momento que você crê na verdade, crê certo, eu sou justo, eu sou a justiça de Deus, a paz entra na sua mente, a paz entra na sua vida. Está escrito lá, sendo pois justificados pela fé, não pelas obras, não pelos mandamentos. Os mandamentos eram o que? Era eu fazendo para receber. Alguém era perfeito, conseguia cumprir todos os mandamentos? Eles tinham que matar um inocente, não era? Que era uma criatura, e o sangue do inocente purificado era uma representação de Jesus. Amém? Amém. Então, olha lá, temos paz com Deus por quem? Quem morreu por mim na cruz, quem levou minhas enfermidades, os meus pecados, todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades. Quem? Jesus. E Ele é tão bom, mas tão bom, evangelista Hernani, que Ele poderia apenas ter levado os seus pecados, mas Ele foi além. Ele levou suas enfermidades, apanhou, levantou de novo para apanhar, passou vergonha, porque a crucificação é nu, tá? Não é por fraldinha não, então é nu. A gente não pode romantizar isso. Jesus sofreu tudo, para que pela fé, você tem que crer, você receba justificação, amém? E honra. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo como justiça jamais será envergonhado. Por gentileza, pode falar. Eu vi um estudo uma vez falando, né, da crucificação de Jesus, que aqueles açoites que iam batendo nele, quando eles voltavam, né, quando ele estava batendo, ele vinha com um pedaço de carne arrancado. Sim, Jesus fez questão de pagar tudo. Jesus não veio, meu irmão, rasgar a lei. Jesus veio cumprir a lei. Qual que é a estratégia do inferno para os cristãos? É trazer os cristãos de novo para a lei. Porque quando você vem para a lei, o que acontece, Elane? Você está blasfemando contra Deus, dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não te justificou. Isso chama justiça própria. É você querendo merecer, aí você não recebe, porque você está crendo errado. Como eu recebo? Crendo e perseverando no ato de Deus da cruz. Para de orar pedindo, meu irmão. Ora agradecendo. Ora da vitória. Não ora para a vitória. Ora da vitória. É diferente. Muda o seu pensamento. Né? O apóstolo Paulo diz, né, para a gente mudar, né, a nossa... não quer esquecer? Alguém me ajude.
transformai o mundo pela renovação da vossa mente. Né? Romanos 12, 2. Não nos conformeis com esse mundo. Isso. Então, aqui, ó, mente, uma mentalidade para com Deus, sabe? Muda, meu irmão. Você fica ouvindo esse evangelho que apresenta um Deus maldoso. Não, Deus é bom, eternamente bom. Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? A justiça é Jesus Cristo, Ele já fez justiça. Deus só pode habitar dentro de mim porque Ele me justificou. Jesus só pôde assentar como homem do lado direito de Deus porque todos os pecados foram perdoados. Ficar sem um para ser perdoado é lá. Ele não terminou a obra dele. Parou para pensar? Então, A obra de Jesus é perfeita. é perfeita e pronto, acabou. Ele não tem mais nada para fazer. Está feito. Por isso ele senta e descansa. Amém? Amém. É o 2, é? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, favor merecido, no qual estamos firmes. Está vendo que Pedro concorda com Paulo? É aqui que é o ataque espiritual. Satanás quer te retirar desse lugar. Sabe? Como que ele faz isso? Tentando te fazer. Você tem que fazer por merecer. Você tem que pagar o preço. Isso é tudo blasfêmia, meu irmão. Tem muito cristão que pensa assim. Blasfêmia. Tem que fazer para receber. Não, está totalmente errado. Você tem que lutar. Porque a nossa carne gosta disso, Irlanda. A nossa natureza, né, carnal gosta disso. Gosta de receber um tapinha nas costas de Deus, né? Nossa, filho, você é muito bom. Não! Senhor, pelo sangue de Jesus eu caminho, eu recebo, eu sou vitorioso, eu continuo. Amém? Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? É assim. Mas você fez, eu posso até ter feito, mas Deus já me perdoou. É assim, meu irmão. É assim que o pecado sai das pessoas. Amém? Não existe isso. Primeiro você se limpa, depois aceita Jesus, irmã. Jesus aí é um detalhe. Não, eu venho, Jesus é o banho que me limpa. Glória a Deus. Voltando lá à produção. Tem muita coisa para falar hoje, irmãos. Eu queria ter começado 10 para 6 hoje. Eu estou achando que esse relógio está um pouquinho adiantado. Quantas horas, irmãs? Acho que é 6h25. 6h25. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, Pedro agora, né? 2 Pedro 3,17, sejais juntamente arrebatados e descaiais. Para mim, cair, eu estou num lugar mais alto, né, irmão Tabita? Se me cair, eu num lugar mais alto. Amém? Glória a Deus. Boa noite, pastora Amanda. Sejais justamente arrebatados, descaiai da vossa, minha firmeza é Jesus, a obra dentro da cruz. Continua. Antes de quê? De tudo. De tudo. Antes crescei na graça, no favor. A igreja tem que crescer no favor e conhecimento de quem? De Moisés? Conhecimento de Elias, irmãos? De Eliseu, né? A gente tem que crescer no conhecimento de Eliseu, porque Eliseu foi um profeta. Não! Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Somente Ele. Esse é o apóstolo de Cristo, é Pedro falando, tá? Que Jesus falou, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tremendo, né? Então, dá crédito ao apóstolo Pedro, irmão. Amém? Esse você pode dar crédito. Aleluia! Esse é um versículo base da nossa escola bíblica. Agora vamos para Romanos 26, 27, produção. Romanos 26, 27. 8, 26, 27.
mesma maneira também, o Espírito, com letra maiúscula, significa o que, amados? Espírito Santo. Ajuda as nossas fraquezas, paz, irmão Samuel. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, na nossa... E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Para aí, não passa não. Pode voltar. Interessante isso, né? A gente acha, nossa, vou fazer uma oração Erlândio, né? Vou estar achando a oração, irmão. Aí vai ver, está pedindo, está orando tudo errado. Aí quem nos ajuda sempre, tá? O Espírito Santo pega assim, não é isso não, deixa eu trabalhar aqui, nessa oração, e Pai, agora o Senhor atende. É assim que o Espírito faz. Amém? E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Algumas Bíblias está escrito assiste, né? Se não me falha a memória. Nos assiste em nossas fraquezas. Que é do verbo de assistência, tá? Assistir como assistência, né? Porque também tem um assistir de ver, né? E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, estamos falando sobre intercessão, né? O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Meu irmão, o Espírito Santo ele intercede a seu favor, mas com todo o poder dele, com toda a força, com toda a atenção em seu favor, em favor da sua família. Amém? Quando você está orando com um ente querido que está nas drogas, ou viciado, ou afastado, que não é salvo, quando você começa a interceder ao Pai, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo completa a sua oração. Então Deus não esquece a oração. A gente pode até esquecer, já aconteceu comigo, de orar muito tempo uma coisa e esquecer antes. Mas depois de muito tempo, aí Deus vai, realiza e te lembra. Você orou, você lembra? Você orou? Você tinha até esquecido, né? Mas Deus não esquece não, tá? Amém? Então a gente está falando de intercessão. O Espírito, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está do nosso lado, irmão. Meu Deus. Vou falar uma coisa aqui, espero que você entenda no Espírito. Já vi irmãos falar que o Espírito Santo está dentro de nós, e na hora que você erra, ele é como um sino. Eu não acredito nisso não, irmão. Como um sino? Como um sino que te avisa que você errou. Nossa, Deus. O sino é para tocar toda hora dentro de vocês. Coloca o Espírito Santo no lugar de acusador, no lugar de um ser chato. Não, meu irmão, o Espírito Santo está comigo todos os dias. Ele me fala de Jesus todos os dias. Ele olha para mim e fala assim: filho, levanta, porque você é a justiça de Deus. A sua justiça está lá no céu, do lado do Pai. Olha para lá, Ele é a sua justiça. Agora levanta. Amém? O cair do homem mais? Cair do homem, irmão, mais? Levantar de Deus. Amém. Só levanta bonito quem caiu feio. É ou não é? Essa foi eu que inventei, tá, irmão? Ah, é? Essa foi eu que inventei. Não quer dizer, meu irmão, que você tem que cair feio, né, Irlanda? Ninguém quer cair feio. Mas só levanta bonito quem cai feio. É ou não é? Glória a Deus, meu irmão. Quem é inteligente não vai ficar caindo, não é? Meu Deus, a gente saiu da escravidão do pecado, né? Produção. A gente saiu da escravidão do pecado, meu irmão, que era uma vida triste, pesada, melancólica, depressiva, né, irmão? O Erlante contou ontem aqui no culto de homens que dava domingo assim, geralmente domingo à tarde, você bate uma deprê. Para quem está no mundo Por causa da segunda-feira. Vai começar tudo de novo. Fica monótono a vida, né? Você não tem esperança de nada, nada muda. Isso é esse mundo, é o espírito deste mundo. Obscuridade. Agora com Jesus, obrigado, Senhor, que amanhã eu vou trabalhar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã eu vou lá, vou trabalhar, aleluia. Estava desempregado, agora abriu uma porta. Tenho dificuldade, mas Deus é comigo. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não sei como Deus vai fazer, mas as coisas cooperam para o meu bem. Isso é fé, meu irmão. Isso não é religião. Isso
ter fé na palavra de Deus, amém? Agora vamos ler sobre Abraão. Agora eu vou dar 2 exemplos, Abraão e Moisés, e finalizamos com o Senhor Jesus, amém? Gênesis 18, do 16 ao 33, produção. Agora nós vamos ler bastante, irmão. Eu gosto de leitura, né? Vamos aproveitar para a gente ler a palavra de Deus, conhecer mais. Eu preciso ler mais, irmãs. Às vezes eu não tenho muito tempo, e às vezes o tempo que você tem, você não está tão fosco, né? Mas é preciso, luta contra a sua carne. Isso aí? 18, do 16 ao 33. Gênesis 18, 16 ao 33. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Só uma paradinha para só uma pausa. Explicar esse contexto. Deus aparece, a Bíblia diz assim: Deus aparece para Abraão com 2 anos, tá? Depois vocês leem tudo. Amém? Glória a Deus. Aí começa essa parte. Amém? Para não ficar tão fora de sentido. Depois o irmão lê em casa, tá? É o anjo, o Senhor aparece com 2 anjos a Abraão. Começa aí. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Nossa, Deus se importando com Abraão. Vou contar o que eu vou fazer. Vou destruir Sodoma e Gomorra, que era a cidade do pecado. Amém? Quem estava em Sodoma e Gomorra, irmãos? Que era considerado justo. Aleluia, glória a Deus. Voltamos. Ló, que estava lá em... E era o único justo ali considerado por Deus. Olha só que interessante. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas. Aê! Espera mais um pouco, produção. O Tata Show parou, irmãos. Gênesis. Eu abri. 18. Aleluia, já achei. Aê. Fica muito bom. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Amém, irmão? Vamos lá? Vamos concentrar ali? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor o que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então vieram aqueles varões o rosto dali, então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Nós estamos falando de intercessão, amém? Então Abraão vai fazer uma intercessão grandiosa agora. Pode passar, por gentileza. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Olha, em primeiro lugar, Deus precisava avisar Abraão o que ele ia fazer? Não. Não, porque Deus ama
do ser humano. Amém? E Deus ama que interceda por alguém. Amém? Tremendo, não é? Deus queria que Abraão intercedesse. Glória a Deus. Se porventura houvesse, Abraão continuando, né? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? O que Deus responde? Longe de ti que faças tais coisas, que mate o justo. Não, Abraão falando ainda. Longe de ti que faça tal coisas, que mate o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio. Para onde? Qual versículo que parou? Longe de ti que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça, ó juiz de toda a terra. Abraão argumentando. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor Não tinha deles. 50, né? Por amor dos justos. Tinha 50 justos lá, irmãos? Não. Tinha não. E ele está convencido, papai? 5, 3, É 26, né? Então disse o Senhor: se eu e Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Continua. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. A ousadia de Abraão. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. não achou também. E continua ainda a falar e diz: se porventura achar ali 40, e continua ainda a falar, e diz: e se porventura achar ali 40? E disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Continua. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Tem versões que está diferente. Tem versões que falam assim: e Abraão parou. Era para Abraão parar? Ele foi intercedendo pela cidade, foi intercedendo ao Senhor pela cidade. É um intercessor. Abraão é o pai da fé. Abraão recebeu de Deus promessa antes da lei ter sido dada a Moisés. Amém? E é interessante que Abraão também dá o dízimo antes da lei. Amém? Isso é interessante, isso é um assunto que a gente estudar, porque a gente acha que o dízimo é só coisa da lei. Não, antes da lei Abraão deu os dízimos. Amém? Glória a Deus. Então Abraão parou de interceder. Então por que Jesus está demorando a vir, entre aspas, né? Por amor. Aqui na terra tem mais de 50 justos? Claro, porque lá não tinha não. Todos que aceitaram Jesus são justos, tá vendo? E aí, meu irmão, Jesus está esperando para que mais pessoas sejam salvas, né?
Glória a Deus. Então Abraão tinha que continuar até chegar. Se tiver um, Senhor, Estava logo. glória. E a cidade seria poupada por causa de um justo. Amém? Por causa de intercessão de Abraão. É um exemplo persistente. Quem intercede é ousado. Amém? Não para, insiste, mas Abraão deveria ter continuado. Vamos lá para Moisés? Êxodo 32, versículo 1 ao 35. Êxodo 32, 1 ao 5. A Bíblia fala que Moisés, da época dele, era o homem mais manso. Amém? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, o que Moisés foi fazer no monte, irmãos? Hã? Foi orar, mas foi pegar um negocinho lá. Foi pegar alguma coisa. Isso aí. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Blasfêmia, né? Olha o povo de Deus. Eles viram Deus tirar eles. Sabe o que eles fazem? Interessante, né, irmãos? Se a gente parar para pensar, tem muitos que estão se desviando porque Jesus está demorando. Né? Moisés estava demorando no monte. E muitos começaram. O Senhor Jesus falou assim: quando vier o Filho do Homem, porventura ele vai encontrar fé na terra. Eles perderam a fé muito rápido, né? Continua. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e se sacrificaram. E disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é o povo obstinado, de duro coração, né? Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Falou com Moisés. Falou: Moisés, Deus precisa falar isso com Moisés? Deus precisa dar satisfação ao homem do que ele vai fazer? Porque Deus quer que o homem interceda. Deus precisa, Deus necessita, Deus deseja que alguém interceda em favor do culpado. Então falou com Moisés: eu vou acabar com todo mundo, e de ti eu vou fazer uma nova nação. Continua. Porém Moisés suplicou ao Senhor e intercedeu. Nós estamos falando de intercessão, não é? Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo
jurado lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda essa terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Moisés lembra a aliança de Deus, irmãos. E Deus não pode quebrar a aliança. Deus não pode, Deus não mente. Deus falou, está falado. E Moisés faz uma intercessão poderosa. Vamos continuar. Então o Senhor arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer o seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus, também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas de suas mãos e as quebrou-as ao pé do manto. Então Moisés foi o primeiro a quebrar a lei. Isso eu ouvi, tá? Ele foi o primeiro a quebrar a lei. Porque se ele desse, todos tinham que morrer. Então ele quebra a lei. Vamos continuar para a gente terminar. E tomou o bezerro, primeiro ele quebrou a lei, tá? E tomou o bezerro que tinha feito e o queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então disse Arão: não se acenda a ira do Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal, é a carne humana. Continua. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram e lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Quem é do Senhor? Vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhe assim: diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passe e a tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, e cada um seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Então pecado, meu irmão, ele tem consequência. O salário do pecado é a morte. Amém? Continua. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isso para eles vos dá hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, Moisés falando isso em favor do povo, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. E oração é uma sombra de Jesus. Moisés é uma sombra de Jesus. Ele intercede pelo povo culpado, como nós éramos culpados, e aquele que não aceitou Jesus ainda é culpado. Ele intercede e coloca a sua vida em risco
como Jesus, só que Jesus é infinitamente maior. Jesus deu a sua vida. Amém? Fixe os seus pés, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para domingo que vem chegar cedo, meu irmão. Se porventura, quem tiver achado, 10 minutinhos antes, amém? A gente entrar aqui, né, irmão Luiz? O irmão Luiz fica conversando aqui 10 minutos. Amém? Glória a Deus. E os irmãos aí que estão com fome, amém? Chegaram primeiro. Tem um lanche aqui que o evangelista Erlândio doou, tá? Que Deus abençoe a vida dele. Uma pessoa generosa. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e Pai eterno. Através do sangue do nosso sumo sacerdote Jesus. Te agradecemos pela essa palavra tremenda, Jesus. A sua palavra é maravilhosa. Pai, este é o teu povo que Jesus intercedeu, que Jesus curou, libertou, salvou. Obrigado, Jesus. Tu és o nosso intercessor. Obrigado, Jesus. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que as palmas mudam.